Bem, caríssimos, agora vamos entrar nos crimes contra o patrimônio. E o primeiro crime que a gente vai tratar é do furto. Então, os crimes agora, do título 2, eles vão tratar daqueles delitos que atingem o patrimônio, os bens lícitos de uma pessoa. Vamos lá. Furto. O furto, ele é um crime onde o autor visa apoderar-se, assenhorar-se de uma coisa que pertence a outra pessoa. Tá certo? Ele quer, na verdade, o autor, tornar-se senhor, tornar-se dono daquilo que não lhe pertence. Então, vem no sentido de subtrair para si ou para outrem uma coisa alheia móvel, tirar de alguém, né, para ingressar em seu patrimônio ou de outrem uma coisa que é susceptível de apreciação econômica. Nós temos que lembrar que coisas que são abandonadas, ou seja, que o dono ele abriu mão da coisa, ele joga uma coisa no lixo, é uma coisa que a pessoa, o dono, aquele que tinha a coisa, ele abriu mão da propriedade. Perfeito? No mesmo sentido, as coisas que não pertencem a ninguém. Então, elas não são adquiridas, né? não integram o patrimônio. Então, essas coisas também, da mesma forma que as coisas abandonadas, elas não podem ser objetos de furto, né? Porque não estão integrando o patrimônio de outra pessoa. Já as coisas perdidas e as coisas esquecidas, a situação é diferente. Na coisa perdida, ou seja, o dono não abriu mão da propriedade da coisa, perfeito? Então, apesar dela não ser objeto de furto, perfeito? Ela vai ser objeto de apropriação. E aí a gente tem um tipo específico que é apropriação de coisa achada, tá? Agora, quando eu tenho uma coisa esquecida, que é aquela coisa onde eu sei onde ela ficou, né? O local aponta que o dono realmente esqueceu, né? É aquela que sai da esfera de vigilância do dono, da disponibilidade do proprietário, perfeito? Mas o proprietário sabe aonde que ele pode a encontrar. Essa coisa, sim, quando uma pessoa, o autor, ele se apropria, ele subtrai aquela coisa, né? Aí ele vai ser objeto de furto, tá ok? Então, olha a diferença. Na coisa perdida, o proprietário não faz nem ideia onde que aquela coisa está. Minha carteira caiu no chão, né, na rua, e alguém foi lá e se apropriou, apropriação de coisa achada. Outra situação, eu estou na academia, perfeito? Deixo o celular em uma esteira, esqueço o celular, vou para casa, mas quando eu chego em casa eu lembro que meu celular estava na esteira. Isso é coisa esquecida. Aí se alguém vai lá e subtrai o bem, é furto, ok? Vamos lá. Quando que se consuma o crime? Então, essa questão da consumação, ela veio progredindo, né? Veio passando os entendimentos foram sendo modificados no tempo, né? E o que a gente tem hoje, inclusive nas cortes superiores, que o momento de consumação do furto é com a inversão da posse do bem. Ou seja, a partir do momento que o cidadão inverteu a posse do bem, então tirou, subtraiu a coisa de quem pertence, de quem lhe pertence, perfeito? Já estará consumado o crime de furto, independente daquele que subtrai ter a posse mansa, pacífica do bem, perfeito? Então o STJ, por exemplo, já decidiu lá, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, né? Não, o que a gente vai analisar agora é inverteu a posse, ou seja, o agente realmente está tendo a posse da coisa, já se tornou possuidor da coisa, eu tenho crime de furto consumado, tá ok? Então, independente do objeto, né, sair ou não sair da esfera de vigilância, o autor ter posse mansa e pacífica do bem, a partir do momento que ocorreu a inversão
da posse da coisa, eu já tenho a consumação do crime de furto. Lá no parágrafo 1º, eu tenho previsto o aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Perfeito? Por quê? Porque durante o repouso noturno eu tenho uma menor vigilância sobre a coisa. Eu tenho, uma menor defesa sobre o bem. E o que é repouso noturno? O repouso noturno é aquele período da noite aonde eu tenho um período de sossego. E aí, quando eu falo em repouso noturno, eu não estou falando em noite apenas, tá ok? O que define o repouso noturno, na verdade, é o costume da localidade. Em grandes centros, perfeito? O repouso noturno é mais tarde. Então, eu moro em Belo Horizonte, então o repouso noturno é por volta de 10 horas, tá ok? Agora, se eu estiver falando de uma cidade pequena, de interiores, de locais mais rurais, o repouso noturno é mais cedo. Então, a partir de 8 horas da noite, eu já tenho a possibilidade de aplicação de reconhecimento do repouso noturno, tá ok? Aqui no parágrafo 2º, senhores, a gente tem um benefício legal, aonde que se o criminoso for primário, ou seja, ainda não tiver cometido nenhum crime com sentença transitada em julgada e vir a praticar outro, Então, o criminoso primário. E se somado ao criminoso primário, ser primário, a coisa for de pequeno valor, e pequeno valor hoje, apesar da divergência doutrinária, é aquela que não ultrapassa o valor de um salário mínimo, perfeito? Somando então essas duas causas, criminoso primário e pequeno valor da coisa subtraída, o juiz pode aplicar alguns benefícios. Quais são eles? Substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir essa pena de 1 a 2/3, ou, inclusive, somente aplicar a pena de multa. Tá ok? Bom, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Perfeito? Então, meus amigos, nós estamos falando da energia de várias ordens. Ou seja, qualquer outra energia que tenha valor econômico. A energia química, mecânica, Todas elas entrariam ali. Hoje existe uma discussão muito grande com relação a sinal de TV de cabo. Se sinal de TV de cabo, a cabo seria ou não seria energia. Então, a discussão está aí, E aí tem decisão nos dois lados, Alguns reconhecendo que seria furto o sinal de TV de cabo e outros falando que sinal de TV a cabo não configuraria como um tipo de energia, tá ok? Então, tem nos dois sentidos. E eu tenho que conseguir diferenciar também a questão do furto e estelionato. E aí, a definição, nós vamos variar por causa, dependendo da questão do instante, do momento em que essa energia é desviada. Então, veja bem, aquele que vai lá e desvia a energia elétrica antes que essa energia passe pelo padrão, perfeito? É furto. Isso é o que a gente chama, ou conhece por gato, Ele já vai lá direto no fio de alta tensão e faz esse desvio. Isso é furto. E o estelionato? O estelionato, na verdade, é quando a energia passa pelo padrão, ou seja, o medidor já registrou energia, só que a fraude é colocada no medidor. E aí o medidor vai fazer uma leitura para menos do que aquilo que foi consumido. Então aqui existe fraude, crime de estelionato. E o furto qualificado? Está lá no parágrafo 4º. Aí a pena já aumenta, vai para a reclusão de 2 a 8 anos além da multa. Tá ok? Vejam bem, primeira qualificadora, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, a coisa nesse momento aqui, ela está sendo protegida. O obstáculo é aquilo que protege a coisa. Quando o indivíduo tem que romper ou destruir aquilo que protege a coisa para subtrair, perfeito? Eu tenho
o inciso 1, a qualificadora do inciso 1 presente. Única situação que eu gostaria que vocês levassem, né? É a questão do obstáculo, quando o obstáculo faz parte da coisa que está sendo subtraída. Aí não cai na qualificadora. Então, por exemplo, se eu tenho um automóvel, quebro o vidro do automóvel para subtrair de dentro dele um notebook, é qualificadora, porque o vidro era um obstáculo que impedia que eu acessasse o bem. Agora, se eu quebro o vidro do carro para levar o próprio carro, como o vidro faz parte do bem, perfeito? Isso não integraria a qualificadora, então estaria diante de um furto simples. Senhores, o inciso 2 vem assim: quando o agente pratica o furto com abuso de confiança mediante fraude escalada ou destreza. Bom, abuso de confiança implica credibilidade. Então, para eu falar em abuso de confiança, eu tenho que verificar se realmente existiu essa credibilidade creditada pela vítima. Tá ok? Vamos na questão de uma empregada doméstica, por exemplo. Se aquela pessoa tem a chave da minha casa, já convive na minha residência com a minha família há mais de 10 anos, tem muita liberdade, eu tenho a confiança. Se aquela pessoa pratica um furto no interior da minha residência, eu tenho um abuso de confiança presente. Por quê? Porque as coisas são muito desvigiadas para lidar com aquela pessoa. Tá ok? Cai no abuso de confiança qualificador. Agora imagina, por exemplo, aquela doméstica que eu acabei de contratar, está num período experimental, eu coloco inclusive até câmera para vigiar aquela pessoa dentro da minha residência, o que ela está fazendo, etc. Não existe confiança ser quebrada ali, a confiança não foi depositada. Se ela leva um bem lá, ela responde pelo furto, mas não o qualificado. Tá ok? Mediante fraude é quando existe uma manobra enganosa. Tá ok? Mas por que não é? Por que quando eu falo fraude, sempre eu sou levado a pensar no estelionato? Mas lembra bem, no estelionato a pessoa, por conta do erro, ela acaba me entregando o bem. Então ela está enganada, realmente ela tem uma falsa percepção da realidade, mas ela entrega para o autor, né, de livre e espontânea vontade, o bem. Entrega, obviamente, pelo erro, mas entrega. E no furto? No furto é diferente, mediante fraude. Não é a pessoa que entrega, a fraude é usada para ludibriar a atenção dessa pessoa. É como se, por exemplo, em um local de trabalho, né, eu avisasse para o companheiro que trabalha na mesa ao lado que o veículo dele está sendo furtado. Ele corre para verificar o veículo, enquanto isso eu subtraio o bem que está na mesa dele. Ou seja, eu usei a fraude para ludibriar a sua atenção. Foi uma manobra enganosa, ardilosa, né? Eu iludo a pessoa. Perfeito? Escalada é o ingresso anormal. Anormal, ou seja, é aquele que requer um maior esforço. Quando eu vou entrar numa casa, eu entro por onde? Pela janela, pelo muro ou pela porta? Pela porta. Então, se eu preciso pular a janela, escalar muro, isso é entrada normal, cai na escalada. Tá ok? E destreza? Destreza é uma habilidade especial de alguns, né? Coloca a questão do batedor de carteira, por exemplo. O que o batedor de carteira faz? Ele tem uma habilidade especial, enrola a mão em blusa, etc., provoca um choque em outra pessoa, aproveitando a distração, ele pratica o furto e a pessoa não percebe. Isso é destreza, é uma habilidade especial. Perfeito? Vamos lá. O inciso 3º já fala assim, com emprego de chave falsa. Chave falsa é tudo aquilo que não é a verdadeira. Uma cópia pode ser chave falsa, perfeito? Uma chave micha pode ser chave falsa. Então, tudo isso aí que não é a verdadeira cai em chave falsa e qualifica o crime. Mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, qualifica sempre por quê? Porque eu deixo a vítima mais vulnerável. A vítima tem menor capacidade de defesa, então gera qualificadora. O parágrafo 4A, ele fala assim, ó, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa
se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Lembra da questão, quando eu estou no quarto A, da questão dos caixas eletrônicos, da explosão do caixa eletrônico, tá ok? Então, nesse sentido, como o crime estava em amplo crescimento, o legislador editou uma norma mais dura para esse caso. Até mesmo porque, quando o agente utiliza o explosivo para subtração do bem, é óbvio que o crime é muito mais perigoso, até pela forma como ele está sendo colocado em prática, tá ok? Então, antigamente existia uma divergência, né, em aplicação do furto qualificado, porque não existia o parágrafo 4º com o crime de explosão, né? Hoje isso aí já foi resolvido com a criação do parágrafo 4º, tá ok? Então a gente está no crime de 4 a 10 anos. O quarto B já fala assim: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, o que veio? Por que existiu essa questão do quarto B? Porque esses saques indevidos, transferências bancárias indevidas, isso aí aumentou demais, senhores. Esses crimes cibernéticos, eles vieram com uma alta muito grande, né? Então, o que estava acontecendo? Esses crimes eles estavam sendo tratados como simplesmente ou um crime de furto ou um crime qualificado, talvez pela questão da fraude, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Mas não fechava direitinho, né? Então o legislador, para resolver isso, o que ele fez? Ele foi lá e colocou essa questão do parágrafo 4º, que traz uma série de possibilidades, né? Então o furto ali existe, eu tenho caracterizado a fraude, o erro, né? Ele é cometido mediante dispositivo eletrônico ou informático, vejam bem, então o cidadão já está colocando essa tecnologia toda no parágrafo 4º, conectados ou não à rede de computadores. Por quê? Porque a maioria dos crimes ele é cometido realmente pela internet, ok? Mas existem possibilidades de um indivíduo, de repente, ter deixado o dispositivo, o computador dele, o notebook, o smartphone, não é? E o indivíduo, se aproveitando da distração daquele dispositivo informático, ele vai lá e entra no dispositivo e pratica, por exemplo, a subtração, né? Então cairia aí. Com ou sem violação de mecanismo de segurança. Então vejam bem, se tiver senha, ok, se não tiver senha também, né? Porque antigamente se falava só com aquela situação, com o mecanismo, com violação de mecanismo de segurança, aí a gente não abarcava aquela situação do indivíduo que adentra um dispositivo que não tem senha. Não, agora pega tudo, com ou sem a violação de mecanismo de segurança. Ou a utilização daqueles programas maliciosos, né? Aquele software que ele é instalado justamente para conseguir obter as informações necessárias. E outro meio fraudulento análogo é aquela expressão onde o legislador quer abarcar tudo aquilo que vier a ser construído nesse sentido aí. Então, quarto B veio a atualizar a legislação. Quarto C. A pena prevista no parágrafo 4º deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, vamos lá, aumenta de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Olha só, isso ameaça inclusive a soberania nacional, né, do país impor suas regras, impor sua pena, impor o seu julgamento, dificulta na identificação, na eventual responsabilização do autor. Então é óbvio que é por isso que tem esse aumento de pena. Aumenta-se de 1/3 ao dobro
ou seja, mais gravoso ainda, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Então, idoso, por quê? Porque a idade gera essa vulnerabilidade, né? É aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos, e o vulnerável, apesar de não ter um conceito igual do idoso que está lá no Estatuto do Idoso, né? A gente pode tirar pelo conceito do artigo 217-A do nosso Código Penal, né? Que fala que vulnerável é quem? É um menor de 14 anos, a pessoa que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para praticar determinados atos, então esses seriam os vulneráveis. Ou seja, são pessoas que, em razão da idade ou de algum tipo de condição, têm realmente uma vulnerabilidade, estão mais sujeitas a esse tipo de golpe, de fraude, de subtração. Parágrafo 5º fala assim, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, a configuração do parágrafo 5º é quando o autor consegue alcançar os limites do estado ou do exterior. Se ele for pego antes, eu não consigo enquadrá-lo no parágrafo 5º. Vamos colocar que o cidadão furta um veículo em Juiz de Fora e está seguindo sentido ao Rio, mas foi abordado antes em Simão Pereira, que é Minas Gerais ainda, perfeito? Ele comete o furto simples, não comete esse furto qualificado, tá ok? Esse furto qualificado é só se ele for abordado lá no Rio de Janeiro já. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável, de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Isso aí veio por 2 motivos, tá ok? Nós estávamos tendo muito problemas de furtos relacionados aos animais domésticos, aos animais domésticos ou domesticáveis de produção. Então a gente estava com problema com relação principalmente aos cães e também ao gado. Então vejam bem, quantas vezes que nós não ouvimos falar que o indivíduo foi em determinada fazenda, encheu o caminhão de boi e saiu daquela localidade. Ou chegou num determinado local, ali mesmo ele mata o boi, tira a carne que interessa e deixa o resto ali. Ou aqueles canis, né, que foram alvos também de ações de autores de furto, que o cidadão vai lá e subtrai cachorro de raça, né, com grande valor, e deixa o local. Então isso aí estava sendo muito comum. O legislador veio e trouxe essa nova qualificadora para o furto, tá ok? Subtração de animal semovente, de semovente domesticável, de produção, mesmo que ele já esteja abatido. O cidadão foi lá no pasto, matou o boi e subtraiu a carne. Então cai no mesmo parágrafo, tá ok? Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então também está relacionada a questão do caixa eletrônico, né, para coibir esse delito. Por quê? Porque antes do indivíduo praticar uma subtração com a explosão de caixa eletrônica, é óbvio que ele tem que subtrair o material, né? Então, por vezes, a gente tem esses furtos praticados em mineradora, onde o indivíduo vai lá e leva aquelas bananas de dinamite para usar posteriormente num furto ou num arrombamento de caixa eletrônica, ok? Então, o crime também é penalizado com uma pena bem maior.